a gente posicionar onde nós chegamos, que quando ele começa a falar dos dons, parece que havia um grande problema lá com relação a dons, uma preocupação, e o dom de línguas era a bola da vez, o mais popular. E aí Paulo então está falando o seguinte, olha, os dons, eles, primeiro, o Espírito Santo dá dom a cada um como ele quer. Ponto número 1, não adianta você ficar tentando, querendo, desejando o teu dom por conta própria, porque o dom é do Espírito, é o Espírito que vai dar a cada um como quer. Segundo, há diferentes tipos de dons, mas eles têm que ser úteis para o bem comum de todos, para o bem da comunidade. Também, se você quer um dom só para você curtir a sua espiritualidade, alguma coisa está errada. Então, o dom é dado pelo Espírito como ele quer. Segundo, ele é dado para o bem comum, para a comunidade. É o mesmo Espírito que age em tudo e em todos, que ele distribui cada um como quer. Sérgio? Só você falou assim que Deus dá os dons conforme ele quer, né? Mas também parece que tem alguma coisa da nossa parte aqui, quando ele fala que busquem com dedicação os melhores dons, né? Talvez mas ele vai dizer que o melhor dom que existe é o amor. Porque sem amor, não importa que você tenha nenhuma habilidade. Se você não usar o que você tem com amor, né? E eu insisto, ele está falando em amor porque o dom é para o bem da igreja, para o bem da comunidade. Né? Cada um de nós manifesta o dom que Deus deu para abençoar o outro na comunidade. Né? Então, Marcos, você tem algum comentário? Não? Não, é porque eu estou seguindo essa linha. Que o dom não é, porque e essa discussão vem para os dias de hoje, quando você entra no pentecostalismo, né? Ou nos neopentecostais, onde o dom ele perde essa utilidade da comunidade e ele vira um símbolo de espiritualidade, um ícone da espiritualidade, um medidor, um aferidor de espiritualidade. Né? Então, como isso? O cara fala línguas, ele é mais espiritual do que o que não fala. Né? Ele tem uma unção diferente entre ele, que eles vão chamar, né, do batismo no Espírito Santo. Então você se converte, você tem a Jesus, mas você recebe uma segunda bênção, e a prova de que você recebeu essa segunda bênção, que você tem uma capacitação do Espírito, é quando você começa a manifestar um dom, e o dom de línguas é bom. Então, extrapola lá de Coríntios, vem para hoje, né? Não é, no nosso contexto não batista de Água Branca, não existe nós não nos confrontamos com essa dificuldade, mas, então, a questão é essa, o melhor dom é o dom do amor. Busque e desenvolva o amor, porque com o amor você vai estar distribuindo ao outro, à comunidade, vai estar servindo. Né? Se você amar, você vai estar sendo uma bênção. E aí ele vai para o 14 e volta ao assunto da língua, porque ele já tinha, parece que encerrado aqui em 13, quando ele fala do amor. E aí ele volta. Dizendo, né? A gente pode ler, João, por favor. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza ou faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada.
primeiro ele fala, sigam o caminho do amor, busquem com dedicação os dons espirituais. Mas, e de fato, e hoje a gente pode ver que existem pessoas que falam, que entram numa êxtase espiritual, numa experiência espiritual, que falam em línguas, né? Eu nunca tive essa experiência, mas já orei com pessoas na igreja que têm, que manifestam esse dom. Agora, isso é bom para ele. Quer dizer, para mim, o fato de eu estar orando com ele, o cara estar orando em línguas, para mim não fez efeito nenhum. Mas para ele se edificou, ele sentiu alguma coisa especial, então uma coisa particular, né? Então eu acho que Paulo não está proibindo, não está dizendo que não se deva ter essas experiências espirituais. Ele até fala, gostaria que todos vocês falassem em língua. Mas prefiro que profetizem. E aqui eu até preciso do professor aí para me corrigir se eu estiver errado, mas eu entendo que profecia aqui não é adivinhação, não é previsão do futuro. O que fazia o profeta aqui? Confrontava. Então, mas então, professor, depois você me corrige. O Marcos até falou da outra vez, não sei se você estava nessa história da outra vez. Mas qual a função do profeta? Qual era a função do profeta? Você falou confrontar mostrar os erros, mostrar... Mas acima de tudo ele era um canal Sim. de Deus, né? Ele falava da parte de Deus. O profeta é aquele que falava da parte de Deus. Então eu entendo que esse tom de profecia é isso. Como assim falava da parte de Deus? Deus No queria, Velho no Velho Testamento, Deus queria falar com o povo, ele Ah. usava o profeta. Entendi. Né? Então, profecia aqui não no sentido de adivinhação do futuro, né? Como a gente comumente usa esse termo, mas profecia no sentido de falar daquilo que vem da parte de Deus. Então isso é útil para a igreja. Se você conseguir, é melhor alguém, ao invés de falar em línguas, ter uma experiência de falar em línguas. Estou dizendo que não é, que Paulo não está proibindo ninguém de falar em línguas, mas que a utilidade do dom de língua é melhor você ter de profecia, que você vai estar falando da parte de Deus, né? Profecia nesse sentido, essa interpretação? Foi isso que ele falou mesmo. Profecia é como esse dizer de Deus de ajuste das relações, de correção de rumo, e não, como o Sérgio falou, esse negócio de adivinhação do futuro. Vai ser assim, não necessariamente, né? Porque muitas ações proféticas do Velho Testamento eram caras que estavam falando, você está pisando na bola, ou vamos por esse caminho e não esse. Né? Davam indicações muito mais do que dizer o que vai rolar no tempo. Né? E mais uma vez ele fala, né? Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Mais uma vez a preocupação dele de que o dom deve servir para a igreja, né? Deve ser útil para a comunidade, para que a comunidade seja edificada. Continua, por favor, João 6. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas em que lhes serei útil, a não ser que lhes leve alguma revelação ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina. Li errado, desculpa. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas em que lhes serei útil, a não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina, até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara. Como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparar para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e eles
nossa também, né? Procurem crescer, mas os dons, quer dizer, acho que tem uma ação da nossa parte também, né? Seja, sei lá, orando, pedindo. E ele falando aqui dos que falam em línguas, e você é um estrangeiro, não vai adiantar nada falar outra língua, outro Vai ser um exemplo, né? Vai ser Mas eu queria aproveitar você para não vai entender o que ele está falando, Vai você ser. vai te servir. A gente foi uma vez numa igreja pentecostal, né? Putz, os caras falam em línguas, né? Que a gente não entende nada. E nem eles se E nem eles se entendem, e não tem um cara para Mas entender o que lá isso na aqui, né? Maranata eles falam, uma vez que eu fui com a sua mãe, acho que uma vez, o pastor falou em línguas e alguém Bom, pelo explicava. menos esse pessoal leu isso aqui, né? Não, Porque é. naquela a gente foi, todo mundo falava. Foi do Zé, né? É. Não, mas eu quero... É uma oração, Não, mas não tem nenhum... então isso que eu quero saber. Qual o fundamento? Pra quê? Que razão? Qual Precisa de pode for? Quer dizer, a maneira como eu entendo, eu falo de teoria porque eu nunca falei em língua, mas o que eu acho que uma pessoa pode ter um dom de línguas no momento que ela está orando e ela tem um êxtase, uma experiência com Deus, um momento muito particular em que ela não consegue pronunciar a sua, sei lá, pode sair sons. começa a sair sons de adoração, que para a pessoa, né, embora não seja compreensível, é uma expressão de louvor a Deus. Eu entendo assim, não sei, eu nunca vivi isso. Mas eu acho que existe isso. Eu acho que assim como essa pessoa que orou comigo e orou em línguas, naquele momento, naquela circunstância, eu entendi que era um momento Que não tinha palavras, que não né? tinha palavras e que para ele aquilo foi uma experiência dele. Então, eu entendi. Isso é uma experiência, mas não tem um porquê. Não tem um pra quê. Não, Mas eu acho que é uma Entendi. língua, não é? Assim, parecia uma coisa meio árabe, uma coisa, sei lá. É uma expressão da alma. Parecia uma... Fala aí, pastor neopentecostal. Salamalástica, Mas eu salamalástica. falava muito em línguas em acampamento. Chegava com as meninas, tu me cantas, tu me levas. Olha isso aí. Aleluia! É pra... Fala aí, qual é a sua pastor. experiência? Qual é a sua experiência? Não, você viveu no meio. Eu já dedei. Você viveu no meio que... Você fala aí. Você fala. Um pouquinho de inglês, leio espanhol, estou aprendendo grego e francês. E nessas línguas que a gente está dizendo aqui da Bíblia, que eu não conheço? Como é as suas experiências aí? Conta pra gente. Não, eu estou muito com o Serjão nisso. Eu acho que a língua que Paulo está falando e que acontece, ela tem que estar dentro de um momento de esgotamento da razão mesmo, né? Quando você é tomado de um êxtase ou de uma emoção ou de uma incapacidade da palavra que a gente tem, da limitação, e você se percebe nessa limitação, aí sim você pode ser levado, talvez por um movimento do espírito mesmo, a uma expressão não racional. Então ela em si não tem utilidade nenhuma. Ela é por conta de outras. Ela é uma resposta e não uma pergunta. Nesse sentido, você é uma resposta de uma emoção extasiante. E aí você sai da razão e entra para um lugar que você não controla. Entendeu? Ela não edifica, ela é fruto de uma edificação. Né? Você está num momento de louvor, como o Serjão expressou mesmo. Você está num momento de louvor. Quem te edifica é o louvor. Só que o louvor talvez chegou num limite onde a tua própria emoção e o movimento próprio do Espírito te leva, mas aí porque você já está naquele movimento. E aí você ultrapassa a tua capacidade linguística e você então passa a expressar esse movimento de adoração e louvor numa irracionalidade,
uma língua estranha, inclusive a tua razão. Paulo vai falar isso no meio do caminho. Quem ora em língua, ora para si mesmo e se auto-edifica. Nesse sentido, de ultrapassagem da própria razão diante de Deus. Mas a edificação não veio do falar em língua, mas veio de uma expressão de louvor, de um permitir-se levar por Deus. É diferente, mais ou menos, que as pessoas têm feito realmente. Você entra, tem um monte de gente falando em língua, mas e daí? Aí eu estou com Ari. Para que serve isso? Não está edificando quem está ouvindo. Paulo também está falando isso. Eu não edifico em nada. Então é preferível Mas falar. se auto-edifica. Vem de um processo de auto-edificação. Mas nesse coletivo é meio complicado, porque pode ser até uma Sugestão sugestão coletiva. Pode entrar na sugestão. Ou quem não está nesse êxtase, vamos dizer, está perdido falando o que está acontecendo. Aí ele não foi edificado, porque não teve nenhuma palavra inteligível que ele pudesse receber. E falar, puxa, legal isso que eu ouvi. Agora, o cara sozinho, ele vai e começa a adorar a Deus. Ó Senhor, eu te louvo, te glorifico, te bendigo, sei lá, né? E aí, num dado momento de emoção extrema, você se deixa perder na língua. Você entra numa língua de adoração que já não é mais racional, já não é mais interpretada. Mas você percebe que aquilo veio do Espírito, no sentido, olha, eu me ultrapassei, eu fui além de mim mesmo, eu perdi o controle da situação. Aí você se sente edificado porque você se deixou levar por algo maior que você. Eu creio dentro dessa linha também. Isso você já experimentou? Eu já. Por várias, assim, tipo, isso é uma coisa comum ou é uma coisa... É mais raro hoje em dia. Talvez eu me racionalizei de novo. Mas dentro dessa linha de uma expressão mesmo de comunhão com Deus. Sem que isso fosse nem melhor nem pior. Depois no fim. Agora, por exemplo, você pediu por isso? Sim e não. Eu desejava, mas não fiquei pedindo. Não é uma coisa, oh Senhor, eu quero, não. Ao mesmo tempo eu tinha vontade de ter essa experiência. E ela veio naturalmente, sem um trabalho intenso. Eu também acho que quando Paulo está falando de procurar os melhores dons, é procurar esse dom de amor. Eu creio que a busca do amor que pode me permitir esse esgotamento, esse ultrapassar da minha capacidade racional. Né? Então, acho que, para mim, essa é o X da questão. Não é à toa que vem depois de Coríntios 13. Né? Primeiro ele fala, vamos para um caminho mais excelente. Bom, chegamos no caminho, entenderam que tem um caminho mais excelente? Que ultrapassa a razão. Um dia vai ter ciência, mas ela vai acabar, um dia vai ter isso, vai acabar, vai ter profecia, Vocês entenderam tudo isso? Bom, então vamos falar de línguas agora. Mas pensa que a língua é fruto de um relacionamento de intenso amor com Deus. Né? E que ninguém é mais especial por isso também. Outros expressam amor por Deus de várias razões. Alguns vão se... Porque, vamos dizer, tem pessoas que se deixam levar mais pela emoção. Outras não tanto. Agora, esse que não se deixa levar pela emoção é menos espiritual do que o outro que se deixou levar pela emoção? Não, claro que não. Só que esse que levou pela emoção não consegue também ser tão racional em momentos que exigem a racionalidade. Então, acho que o fruto do amor ele é um pouco mais amplo nesse sentido. Não sei se... Continua, João. 13. Tem outro queiro. Alguém lê 13 ao 17. Beleza. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que a possa interpretar. Pois se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Você está falando, mas você não está racionalizando, não tem um processo de racionalização. Então a tua mente, como ela Então você não sabe o que significa? O cara não sabe o que significa. Não sabe. Então ela está passando pelo lado emocional da tua alma, sei lá. Você sente, mas não entende. Não entende. Então você não tem nenhuma você não está sendo edificado por isso. É porque você teve uma edificação em
amor é que você passa por uma experiência emocional dessa. Mas não ao contrário, eu passo pela experiência emocional e me torno mais santo, ou o que seja. Entendeu? Eu acho que o processo é outro. O processo, eu amo a Deus e entro no processo de louvor, e aí a minha mente se perde nesse processo. Ela se esgota. Mas não necessariamente só em louvor. Pode ser que você esteja fazendo uma oração, por exemplo. Mas é fruto do relacionamento. Fruto do relacionamento Sim. com Deus, né? Então, o que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Se você estiver louvando a Deus em Espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém à sua oração, à sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Isso eu senti na igreja lá, os caras tudo amém, 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 eu fiquei... Entendi. Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos, pois está escrito na lei: por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a esse povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas, e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Mas... É uma loucura, né? A igreja inteira é uma loucura. Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reunirem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em uma língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio, isso é importante, hein? Nas igrejas, pois não lhes é permitido falar, antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, perguntem aos seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Eu não estou gostando desse tom da leitura. Vamos passar para o Peraí, próximo pera que vai ler. Não, desculpa um minutinho, lê de novo, porque você demorou. E ele não está sendo enfático. E essa parte você não pode perder, velho. Fala com impostação de Qual que era? mulheres. Olha, estamos no 32, Cíntia. 33. Acaso a palavra de Deus... E aí, cara? Ah, tá, desculpa, que eu vou voltar um pouquinho. Vou voltar um pouquinho, peraí, o 34, né? 34. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Submissão. E se querem aprender alguma
casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Esse Paulo era... Aí é uma questão cultural, né? Não, é minha Bíblia, porque esse Paulo era... É lei, É lei. Só que a Lei você não fala. O problema é quando querem trazer isto a... Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. A gente tem profetas na igreja, por exemplo? Eu acho que aquele que fala que consegue expressar ou ensinar a palavra de Deus, eu acho que é um profeta. Eu acho que o Ed é um profeta. Aqueles que se levantam para falar e não falam besteira, como diz aqui, ele é um profeta, está sujeito ao profeta. Então eu acho que sim, quem tem, do meu modo de entender, eu entendo que o Ed e o Paulo são profetas, trazerem à luz a palavra de Deus. Eu queria recapitular aquilo que a gente falou outra vez sobre essas coisas, quando a gente lê essas coisas que estão totalmente fora do contexto. De mulher ficar calada? Essas coisas. Então, vamos ver se Totalmente fora do contexto. essas coisas que vocês falaram, é cultural, eu não lembro, mas vocês falaram umas coisas que fez um pouquinho mais de senso para mim, mas... Era usar véu, cara. Usar véu, é cultural. Ninguém vai usar véu. Seu Não, amigo mas peraí, pode porque tá na se Bíblia não supor. tem que seguir, meu. Como é que é isso? Como também ordena a lei. Não, mas aí é outra coisa. Tudo bem, a lei caiu, então não é isso que você vai dizer? Tudo bem, mas aí não é... Estamos no Novo Testamento. Porque aí ele já estava, né? E por que... Exato. Por que eles falam Por da que ele lei? está falando disso? Então, O Paulo é... Paulo é gay. Foi o que eu pensei, mas eu não tive coragem. Eu sou profeta. Nossa, eu falei, o Paulo é... Crerão porque descobrirás as tesouras. Não é isso, Helena? O calcanhar dele de Aquiles era outra coisa. Deixa, se me permite, Sérgio, não. Eu estou preparando um texto que eu vou fazer hoje, um congresso chique lá em Buenos Aires, e vai ser exatamente sobre uma questão que está aqui dentro. E aí eu vou tentar entrar por essa linha. Se a gente lembrar lá atrás a Torre de Babel, não sei se você se lembra da história da Torre de Babel? Não. mais ou menos. Ele faltou nessa aula da escola dominical. Então isso significa, lá no passado, os caras falaram o seguinte: vamos levantar uma torre para que o nosso nome seja perenizado. Todos eles falavam uma única língua, tinham a mesma forma de falar. E eles edificaram uma torre e começaram a levantar para ter um nome tão forte quanto o nome de Deus. Aí Deus lá de cima falou: pô, os caras estão aprontando lá embaixo, vou descer e ver o que está acontecendo. Deus desce e tem aquele negócio da confusão das línguas. Cada um passou a falar uma língua diferente, por isso que a gente chama de Babel, né? Tem até um filme aí, Babel, por sinal. E eles pararam de fazer porque cada um começou a falar uma língua diferente, né? Então nós achamos, basicamente a leitura que se faz, é que existia uma única língua e que Deus, então, para que eles parassem de pecar, confundiu a língua. Bom, eu gostaria de pular aí alguns milhares de anos, e se a gente fosse lá para Pentecostes, Atos 2, Atos 3, o que acontece? Está toda a igreja reunida, e aí vem o Espírito Santo, desce na igreja em forma de línguas, a gente também conhece esse texto, cada um começa a falar numa língua que é entendida por pessoas de várias nacionalidades.
Então Pedro se levanta, faz um discurso, não somente Pedro, aqueles 120 homens, 200 pessoas, sei lá quantos, começam a falar, e tem pessoas de várias nacionalidades, árabes, turcos, gregos, romanos, judeus, hindus, cada um começa a ouvir na sua própria língua, né? O que me parece interessante é que houve Babel, a confusão das línguas, e Pentecostes é o contrário. Mas só que Pentecostes, quando acontece ao contrário, não acontece de haver uma única língua, mas haver uma tradução, onde cada um ouvia falar na sua própria língua algo que vinha de Deus. Então a gente está lendo aqui, Paulo falando em Coríntios 14, fala o seguinte: se você vai falar, não fale uma língua estranha, porque isso não edifica. Mas fale uma língua que a pessoa possa entender para que haja edificação. E nós lemos lá no início, Paulo, quando começa Coríntios, a gente falou que Paulo ia falar de um edifício e não de uma plantação. Todos nós somos cooperadores do edifício de Deus, e casa de Deus somos nós, né? Um lançou o fundamento, o outro fez isso, mas um fez isso, mas o fundamento é Cristo, de um único edifício espiritual. Ele está no mesmo tom da edificação de um edifício espiritual, no qual a tradução, é onde eu gostaria de chegar, é essencial na edificação. Por isso o profeta é mais importante do que aquele que fala uma língua estranha, porque o profeta ele traduz uma vontade de Deus para os homens, enquanto que aquele que fala uma língua estranha não traduz uma vontade de Deus em meio ao... e cria mais confusão. Quando eu falo em língua estranha no meio, eu retomo a Babel. Mas quando eu trago uma profecia, eu entro em Pentecostes. Ou quando a minha língua é estranha, mas tem uma tradução, eu entro em Pentecostes. Ou seja, há uma edificação. Eu acho que é esse tom da tradução como forma de edificação que é o importante. Aí entra a tua pergunta. Por que eu quis apontar isso? Por quê? Porque o tempo todo nós estamos lendo a Bíblia, e é um exercício que nós estamos fazendo em Coríntios, é um exercício de tradução. Nós estamos pegando um texto de 2000 anos e estamos tentando traduzir esse texto para o século XXI. Como que a gente está tentando traduzir? Falando, mas como que eu vou falar para minha esposa Isabel? Não dá, não cabe. Então eu tenho que pegar e agora traduzir o texto à luz de uma nova expressão cultural. Porque senão eu vou estar falando uma língua estranha. A língua estranha é exatamente isso. Quando eu tentar jogar uma experiência religiosa que foi válida para a igreja numa cidade grega de 2000 anos atrás e falar isso tem que caber na cidade de São Paulo do século XXI, sem a mínima tradução, que é o que muitas pessoas fazem, pegam a literalidade do texto e falam, cumpra-se, todo mundo aqui tem que ser batizado pelo Espírito Santo e falar em línguas. Não cabe mais, porque isso não é... As mulheres têm que ficar caladas. E as mulheres têm que ficar caladas, as mulheres têm que usar véu, e a mulher se sujeitar ao marido. Não, mas aí tem algumas que tem, outras que não tem. Porque algumas procuraram traduzir o texto para uma nova, mantendo o espírito central do texto. Qual é o espírito central do texto? Coríntios 13. A partir de Coríntios 13, você tem que ler os outros textos de Coríntios. Eu acho que o Paulo vem escrevendo uma carta para chegar em Coríntios 13. Quando eu entro em Coríntios 13, eu falo, é o amor. Né? É a música lá do Leandro e Leonardo, é o amor. Entrei nisso daqui. A partir daqui eu posso agora, é um exercício legal de cada um de nós, tendo o livro de Coríntios 13 entendido, vamos ler de novo tudo o resto. Tem uma outra ideia do conjunto. Porque eu passo a traduzir todos os demais textos à luz de que, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, língua. Ainda que eu dê todos os meus bens em prol do outro, se não tiver amor. Ainda que eu tenha toda a ciência, ainda que eu tenha isso, blá, 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 se não tiver amor, nada serei como um sino que faz barulho, mas não tem sentido para os meus ouvidos. Ele não traduz o espírito da coisa. Só faz barulho, não traz o espírito da palavra de Deus. Aí, quando eu faço barulho, eu posso ir para a lei e falar, mulher,
cala a boca e fica quieto aqui no meio da igreja. Só pergunta para o seu porque a lei é dura, ela não exige tradução. Se eu estou andando com o meu carro na Ayrton Senna e piso fundo 150 por hora, o radar pip, ou aquele negócio do aeroporto que você falou, deu 45 minutos, 44 minutos e 50 segundos, e você não põe a mala, porque isso é lei. Mas o amor falaria, espera aí, 30 segundos, vai embora. Né? Você não entendia a tua situação. Isso é outra situação, você traduziu a lei. Agora, a lei não tem flexibilidade. Você ultrapassou o sinal, multa. Se você chegou atrasado, o sinal porque tinha uma ambulância atrás, você é multado do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Chegou 44 minutos e não 45, a tua mala não entra. Isso é texto legal. E Paulo chama o texto legal, eu acho que é quase uma gozação. Eu tento traduzir esse texto de Paulo como ele está gozando da nossa cara, porque ele luta contra a lei. Ele não pode falar da lei, não Paulo. Se fosse Tiago, se fosse Pedro, eu falei, bom, esse daí eu até permito. Mas Paulo especificamente, quem já leu Gálatas, está falando, Paulo está gozando com a nossa cara, porque ele não está falando sério aqui. Porque ele não acredita nisso que ele está escrevendo. Eu tenho que traduzir esse negócio. Então, eu acho que o texto de Coríntios nos chama a atenção, e principalmente Coríntios 14, a primeira atenção é isso. Ele está falando de traduções. Você tem que traduzir uma experiência religiosa no meio da igreja. Não esqueçamos que aqui a igreja é eclésia, que é o segundo aspecto que eu acho importante aqui, a gente relembrar o que é eclésia. Você está no meio da eclésia e você precisa traduzir a tua experiência com Deus de forma que a eclésia seja edificada. Se a eclésia não for edificada com a tua experiência particular, você não conseguiu perceber o sentido da reunião que você está. Então você está fora da reunião, está fora do espírito da reunião, porque a igreja é para edificação e não para autoedificação. Você quer se edificar sozinho, vai para o teu quarto e ora sozinho em línguas, quantas horas você quiser. Mas se você entrar na igreja, fica de boca calada aí, que não fala em língua, a não ser que alguém traduza o que você está falando. Se ninguém traduzir, fica calado. Eu prefiro que alguém profetize, porque esse vai edificar. É nesse sentido que eu pegaria uma boa tradução para esse texto. Entendeu? Como a gente tentou no passado falar a mesma coisa. Existia um costume, a mulher usa véu. Isso é um costume, por quê? Porque a igreja está inserida num tempo e num espaço. Não adianta a gente querer tirar a igreja do tempo. E ela tem que ser olhada pelos de fora e falar, bom, ela não escandaliza. Então é um lugar que dá para participar. A minha mulher em casa usa véu, ela vai usar véu, não tem problema. Isso há 2000 anos. Hoje, se usar véu, você fala, piada, os caras estão rodando a minha cara. Tem que traduzir, a gente tem que atualizar esse texto por uma tradução que passe por Pentecostes. E o Pentecostes significa Deus entre nós, o amor que é soberano sobre a lei. A lei se torna subalterna, a lei se torna menor. Entendeu? Então, eu acho que esse é um aspecto importante desse texto, a gente olhar o texto como traduções. Se for professor de inglês, você sabe. Uma coisa é um texto em inglês, outra coisa é um texto traduzido para o português. Mas precisa ser feito isso, mas ele perde. E nós estamos tentando traduzir um texto de 2000 anos. Ele perde um pouco. Mas nos resta é fazer a tradução, porque senão a gente perdeu até a essência de uma experiência possível em igreja. E segundo é olhar esse texto como a igreja funciona. Gente, quantas pessoas falam em línguas aqui? Nós estamos falando de uma comunidade pequena, não estamos falando de uma igreja batista da Água Branca com 1.200 pessoas. Estamos falando de uma comunidade com 50 a 100 pessoas. 2 ou 3 falam em língua, 2 ou 3 profetizam, 2 ou 3 traduzem, 2 ou 3 exortam, Tinha uns 50 caras falando ao mesmo tempo. Assim, não existia a figura de alguém que fala durante 1 hora. Existia, o Sérgio fala, aí todo mundo presta atenção, quando um profetiza, o resto fica assim, Sérgio, não gostei, legal. Ele está mandando fazer isso. Preste atenção quando o cara fala e critiquem. O resto fica ouvindo para ver se bate, porque se não bate, você fala, pode parar, não bateu. Mesmo as
profecias, né? Tudo. Tudo tem que ser checado, né? É o que a gente vem falando aqui. Esse é o espírito da igreja, o que tem que prevalecer. Uma igreja é muita gente falando e o resto que estão com vocês tem que estar me ouvindo e falar, pô, não está batendo. Tem que passar pelo crivo, o profeta passa pelo crivo do todo. O que nós estamos acostumados hoje é alguém fala e diz amém. Aqui não. Ninguém diz amém, não. Um fala e o resto presta atenção. Mas foi muito bacana que eu estava lá nos Estados Unidos e eu lembrei de toda essa história que você contou lá, porque tem uma revista lá que chama Church. E aí os caras aqui tem uma revista chamada Eclésia. O cara está tentando se dar um nó. Aí, na verdade, ele está querendo vender, porque nós estamos falando de Eclésia. Aí o cara falou assim, pô, nós fizemos uma revista Igreja, que é uma revista chamada Igreja. E eu falei, um pouco Eclésia. Vamos fazer um negócio, o cara está vendendo lá. Está vendendo não vou. Aí ele falou assim, eu nem sabia que igreja era Eclésia. Eu falei, por que você não sabia que igreja era Eclésia, cara? Aí eu contei a história, falei, os caras ficam impressionados. Os caras sabem bem. É interessante, cara. Fiz uma moral lá. Se pra vida pessoal não tá valendo, pra profissional essa aí. Pra profissional. Mas voltando ao negócio, Marcos, eu acho que já que você está falando isso, não está muito bom no crivo mesmo. Esse negócio aí, pô, horas os textos. Não tá bom no crivo. Não está muito passando no crivo. Não, porque uma hora tem que. Uma hora essa aqui o cara está gozando. Uma hora está muito fora da realidade. Saber, né? Como que nós vamos saber se o cara aqui está gozando ou se o cara não está? Não, mas esse pessoal que leva ferro e fogo que está escrito, né? Então eu acho errado, entendeu? Porque eu acho que uma das coisas legais que eu assim, sempre me norteou é que não dá para pegar um texto sem estar no contexto geral da Bíblia como um todo. Então lá atrás o cara fala uma coisa que fala outra, você tem que juntar tudo, por isso existe a concordância bíblica. Para você poder olhar em tudo que fala e aí você tirar um. Tudo bem. Isso eu concordo. Mas a gente achar que porque está fora para 2000 anos, então não serve para tudo. Não serve para. Não serve. O que eu estou dizendo é o seguinte: existe um aspecto cultural, histórico de alguém que viveu 2000 anos. Há 2000 anos, a mulher ela não era equiparada ao homem. Ela era muito abaixo do homem em todas as sociedades, né? Não é só na sociedade grego-romana, mas em todas, e a hebraica era um pouquinho menos. E Paulo está escrevendo para a gente que existia de fato, que vivia no dia a dia essas relações históricas, culturais. E ele não podia sair daquele negócio, porque ele também é um homem histórico. Na assim verdade. como nós. Então, mas ao mesmo tempo que a igreja é histórica, foi isso que a gente falou naquela reunião, ela é uma igreja profética. Ou seja, ela tensiona a história para que haja maior dignidade nas relações. Então, enquanto ela responde e fala assim, ó, mulher usa véu, mulher usa véu. Mas na igreja de Cristo todos somos iguais. Não há homem, não há mulher, não há grego, não há romano, não há nada. O amor é que rege. O amor é que rege. Nesse sentido, ele está tensionando a própria sociedade a buscar uma maior equidade e equilíbrio nas relações. Mas ele não pode extrapolar demais, porque senão ele rompe e cria um bando de ET. Fica gente que não está em lugar nenhum. Porque... Não, mas agora você falou uma coisa que eu acho que, desculpa te interromper, mas agora você falou uma coisa também que faz sentido. Que é isso? Pegar textos de outros lugares e onde mostra, falar assim, pô, mas aqui está dizendo que o homem é igual a mulher, que o homem é igual a isso. Não, quando eu digo que ele está gostando. E aí como é que é? Então vamos lá, ó. Ele chega em Gálatas, que a gente ainda não estudou Gálatas, mas em Gálatas ele começa a fazer uma série de críticas às pessoas que ficam observando o texto da lei. Ele começa em texto de Gálatas 3. Ó Gálatas insensato, quem vos fascinou antes cujos olhos Jesus Cristo exposto? Quero apenas saber disso de vós. Recebiste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado pelo Espírito, estáis agora sendo aperfeiçoados na carne? Ele chama a lei de carne e a graça de andar no Espírito. Então, ouvindo Paulo falar isso, eu estou falando, olha, se é o mesmo Paulo, ele, ao falar da lei aqui, ele só pode estar... Quando eu falei brincando, eu estava brincando.
força ele dizer obedeçam seus maridos porque está escrito na lei. Porque Paulo diz, a lei não funciona. Paulo diz, a lei não tem mínima utilidade. É o mesmo escritor que está dizendo que a lei não tem utilidade, que está falando aqui, esposas, fiquem quietas porque a lei manda ficar quieta. Ele fala que a lei não serve para nada, porque ele está falando aqui. É um jogo de palavras. Ou então é ele com esse peso cultural, né, Marcos? Aí eu posso fazer isso. Eu ia falar, ele está falando da ordem num contexto histórico. Cultural. Aí ele chama a lei muito mais para dizer da cultura local do que dizer que existe, assim, olha, na igreja a mulher tem que obedecer o marido porque a lei de Deus. Ele não está se remetendo à lei de Deus, ele está se remetendo a uma cultura histórica que, ao passar de tempo, perdeu sentido. Como hoje as mulheres falam, pregam, oram, fazem todas as atividades. E a gente fala, pô, que legal. Não é verdade? Ninguém aqui. Você não fala para a tua esposa, usa passa a cabeça isso. Por quê? Porque para você, a tua esposa é como você. Se as relações entre vocês dois têm um certo sentido, não tem a ver porque a Bíblia diz, tem a ver porque vocês mesmos criaram essas relações. Porque tem uma coisa maior, que é o amor, que rege a relação de vocês, o amor a Deus, e isso faz vocês se ajustarem. E num local que não isso, essas culturas ainda não são. Aí você se adequa à cultura. Aí é comer, no outro texto da Bíblia, de comer carne de porco escandaliza, não come carne de porco em amor ao outro. Se ele não conseguiu chegar nisso ainda, então, nivela por baixo, talvez. Ou como você foi na China, né? Você não falou da China, eu respeito a lei da China. Se você um dia se mudar para a China, a relação com a tua esposa vai ter que ser contextualizada numa cultura. Ainda que dentro da tua casa, você fala, fechei a minha porta. Aqui não sou brasileiro. Você não, vamos dizer, você foi para um país árabe. Você entrou na porta dentro do hotel, você fala para mim, eu fui hambúrguer. Aí você vai sair, vamos sair para fazer compra? Põe hambúrguer. Mas não é por vocês dois que você... Então eu acho que Paulo está usando essa mesma metáfora. Olha, dentro da igreja vocês são iguais. Mas não esqueçam que vocês estão dentro de uma sociedade. Então, por conta da sociedade, gente, põe o véu com a tua esposa. Para respeitar, para amar. É lógico. Entende? Nesse sentido que eu digo que ele estava de gozação. Gozação não no sentido pesado da palavra, mas nesse sentido, olha, vamos entender que nós não somos ETs, nós estamos aqui no mundo. E as relações com o mundo precisam ser respeitadas. Eu acho que quando ele escreveu, ele não tinha a menor noção de que a mulher deixaria de ter essa condição, né? Acho também, né? Algum dia. Como em alguns lugares ele não deixou. Eu acho que uma coisa legal é que a gente, não sei se dá para dizer isso assim meio, mas em tudo que a gente, toda vez que a gente está na Bíblia, tudo a gente está o tempo todo só falando de amor, não está? Nossa, gostamos. Por quê? Tem gente que... Mas aí não está na Bíblia. Eu e a Esther convivemos com um grupo, uma comunidade, que a pastora, olha só a incoerência, ela era uma pastora e ao mesmo tempo dizia que tinha que fazer uma leitura literal da Bíblia. Então um dia ela pregando sobre Moisés, sabe que um dia Moisés estava tirando o povo do Egito, contra o texto, e levando para Canaã, né? A passagem do deserto. E o povo aprontava, e um dia Deus chegou para Moisés e falou o seguinte, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou separar você e vou destruir o povo. Porque eu não aguento mais esse povo. Então eu vou arrebentar, matar todo mundo e vou começar de você uma nova linhagem. Pois é uma bela proposta, na verdade. Se Deus chegar para você e falar, olha, o Brasil está ferrado mesmo, então vou fazer o seguinte, Galinha, eu vou preservar você e a sua família e vou acabar com o Brasil. E você vai ser o único brasileiro e vamos recomeçar o Brasil. Então, beleza, tudo que eu queria na vida, né? Mandar até. Aí Moisés fala, não, se o senhor tiver que destruir o povo, comece destruindo a mim. Me mata primeiro, depois você mata o povo. E Deus ainda falou, por você ter falado isso, eu não vou fazer nada. A interpretação dessa pastora foi o seguinte, Moisés pecou ao fazer isso, porque isso foi humanismo. Ele deveria ter falado para Deus, mata o povo, arrebenta com o povo mesmo.
para que fique só os santos aqui na Terra. Então, ela teve uma leitura que eu e você ficamos horrorizados com isso, falando como ela pode, uma pastora cristã, que se diz cristã, cujo amor de Deus e a Deus é o princípio da nossa fé, pode dizer que Moisés errou porque se colocou entre o povo e Deus para que Deus não destruísse todo mundo. Isso é anticristão, porque o que Jesus fez na cruz? Pai, perdoa-lhes porque não sabem de nada. Eu vou morrer no lugar deles. Então, esse negócio de que todos nós interpretamos a luz do amor, eu acho que não é assim. Quando eu começo a pregar que eu tenho que falar em língua e dane-se o outro que não entende, eu estou implicitamente dizendo, dane-se o amor. Eu quero edificação, o outro que se dane, que corra atrás de Deus. Então, eu acho que o amor é um princípio que tem que ser. Mas não é assim. Mas não me parece ser um princípio universal da igreja, não. O individualismo prevalece sobre o corpo, sobre o edifício. E interessante é que, só voltando aos dons, nós podemos dizer que nós somos uma igreja carismática. Porque hoje a gente usa, quando a gente fala do termo carismático, a gente já falou que a gente usa para identificar um grupo que é avivado, né? Que tem uma experiência espiritual, de falar em línguas. E a gente às vezes não se dá conta, falando dos históricos, né? Das igrejas históricas que nós fazemos parte. Mas lendo o texto, nós podemos dizer com toda certeza que nós também somos carismáticos. Nós aqui? Nós igreja, Batista Água Branca, nós aqui, comunidade aqui, pequeno grupo, né? Por quê? Porque nós cremos nos dons do Espírito Santo, nós temos nesse presente, porque o carisma é o presente de Deus. A manifestação do Espírito Santo no nosso meio é um presente de Deus. Se Deus dá o dom a cada um de nós como Ele quer, para a edificação do corpo, né? Então nós temos o dom do Espírito. Logo, nós somos carismáticos. Então, só quis dizer isso para a gente não... Porque às vezes a gente... É pejorativo falar isso, né? Pode ser pejorativo, a gente pode entender que é pejorativo, mas não. Ser carismático é uma bênção, né? Nós também somos carismáticos. Se alguém questionar sobre isso, fala, não, eu também sou carismático. Agora nós, talvez a nossa ordem aqui no culto, ela seja bem diferente, porque nos nossos cultos da igreja histórica não há essa manifestação, né, pública. Então essa é uma das coisas às vezes que também me perturba um pouco, que é a gente é muito diferente da grande massa evangélica no Brasil. Muito longe e aí eu fico, às vezes me questiono, né, assim, será que nós estamos certos? Eu acho que não dá para dizer que um está certo e outro que está errado, né? Sei lá, às vezes eu penso que a gente negligencia um pouco dessa história dos dons espirituais. Às vezes pode ser que o cara, os Assembleias de Deus lá, servem. Então, sei lá, às vezes a gente está errado, eles estão um pouco errados, a gente está um pouco errado. Ou está tudo certo, sei lá, né? Não, mas nós somos assim, a nossa igreja representa 0,1% ou menos. Partidário não quer dizer nada, né? Não, tudo bem, mas quando você olha que está 100% do povo num lugar e você está indo para o outro, você pode até estar certo, meu irmão. Mas é melhor separar e dar uma olhadinha para onde você está indo. No mínimo, um pouquinho de cautela é bom. Olha, mas você precisa considerar qual é o povo que está indo, essa massa. É um pessoal muito menos instruído, com muito menos
menos até capacidade de reflexiva mesmo. É um povo simples. Dominável. Dominável, e é essa postura mesmo, essas colocações de amor, de que algumas coisas, essas análises assim complementares do texto literal, muitas delas são recentes até para mim, porque a igreja era muito rígida e a gente vê muita rigidez, porque a liberdade é um negócio complexo, né? Fica no teu critério, não sei nem como dizer isso, mas é complexo, eu acho. E eu acho que é mais fácil também ter alguém pensando, se eu só dizendo amém, é mais fácil você parar para pensar, né? E você ter a opção na mão, né, o peso da coisa. Então, as igrejas são muito ditadoras e é a grande massa. Então, eu diria, por causa desse fator histórico, de que existia um legalismo, não estava tão na graça, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E também pelo fator cultural, que as pessoas não têm nem nível de abstração Para questionar alguma coisa. Eu fiquei horrorizado. Essa semana eu estava ligando a televisão, no canal 28 Gospel, e estava lá um congresso da Assembleia de Deus do Bom Retiro no Javes de Alencar. Aí, de vez em quando eu paro para ver isso. Aí estava o Javes de Alencar, você conhece quem é o cara, e no congresso, não sei o quê. Eu acho que ele ficou, eu fiquei de 15 a 20 minutos ouvindo o cara. Se é que eu posso dizer de ouvir. Ele falava assim, olha, gente, a graça de Deus, ó. Aleluia! Glória a Deus. Seja louvado. Mas aí no teu irmão. Se você está precisando de emprego, ó. Não veio ainda, mas ó. E ficou nesse ó, ficou assim. Agora faz o sermão. E eu olhando para a estépola dele, ele não estava falando nada. Ele estava só fazendo uma mímica que para mim não tinha absoluto sentido algum. Aquilo não falava nada. Mas tinham 3.000 pessoas, sei lá quantas, ouvindo o cara e todos naquela macaquice do ó, agora do seu irmão, ó, e o irmão. E aquele negócio, e foi levando. Agora chamou o Silas Malafaia. Silas, você faz em mim, eu faço em você. Ó! Fiquei 20 minutos ouvindo ele fazer esse negócio sem a mínima reflexão. E eu ali, e a Esther, Aí ele falou, amanhã você chega com o teu irmão e encontrar na rua e ó! E assim foi, do ó. Vou lançar uma moda. Então, eu acho que está faltando essa reflexão mais profunda, mas ao mesmo tempo tem um aspecto cultural. Talvez essas pessoas só entendam essas palavras de ordem, coisas simples, e que têm significados para ele. Para mim não falou nada.